Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professora. Boa Boa noite. noite. Ah, que lindos, que comportados. Pessoal, hoje nós temos um convidado especial, mas antes eu vou falar oi para o João Felipe, meu parceiro aqui de mesa redonda, né, meu parceiro de redação, professor de redação do AUI das Mercês. Hoje o nosso convidado especial é o Márcio Quadros. Seja bem-vindo, Márcio, à nossa Roda Viva do Dom Bosco. Obrigado, Bruna. Boa noite a todos. É um prazer aqui estar com vocês, participando desse programa. Obrigado por ter aceitado, por ter, né, se disponibilizado. Antes da gente abrir aqui qual vai ser o tema da nossa conversa, eu queria que você se apresentasse, porque às vezes tem gente que está aqui e não te conhece. Tá, vamos lá então. Eu sou o professor Márcio, de Geografia. Eu sou graduado em Geografia mesmo pela Universidade Federal do Paraná, bacharelado e licenciatura. Tenho pós-graduação em Análise Ambiental e mestrado em Planejamento Urbano. Trabalho já no curso Dom Bosco desde 2011, um curso pré-vestibular. E a minha área de atuação da geografia é justamente essa área que abrange problemas ambientais, ocupação urbana, tanto que o meu mestrado foi nisso, em planejamento urbano. Então, quando a Bruna me convidou, para mim foi uma alegria muito grande para poder compartilhar um pouco aquilo que eu já estudei, aquilo que eu estudo, e poder dividir com vocês um dos problemas que é talvez aí um dos mais graves hoje do Brasil, que é um tema que ela vai já abrir daqui a pouquinho, não vou dar spoiler, né, Bruna? Então, em A todo galera caso, já sabe. agradeço a professora Bruna e o professor João pelo convite, e é um prazer estar aqui com os nossos queridos alunos e os convidados que estarão presentes essa noite aqui. Beleza? Legal. João, fala seu alô para a galera, faz tempo que a gente não está aqui junto. Pois é, boa noite aí, obrigado, Márcio, pela presença, boa noite, Bruna, saudades, faz tempo que a gente não conversa aqui mesmo, verdade. Na última live eu não pude estar, teve uma incompatibilidade de horário, e então já faz um tempinho, desde aquela que foi excelente, né, da vacina, com Cruzeta também, mas a de hoje tem tudo para ser incrível também. Sim, e hoje a gente tem alguns alunos que começaram com a gente aí na semana passada, que é alunos do semi-extensivo, então, se vocês estiverem aqui, sejam bem-vindos. Antes da gente começar a nossa conversa, antes de eu apresentar o tema, deixar bem claro para todo mundo que essa live é uma live para interação, então os alunos fiquem à vontade para abrir o microfone e perguntar, mandar no chat, se quiser, se achar melhor. Então, essa é uma mesa redonda que é para todo mundo conversar mesmo, tá? Então, vamos começar, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui os slides só para a gente trabalhar o tema e lembrar algumas coisinhas. Para quem já sabe relembrar, para quem não sabe, saber. Então, o tema de hoje, da nossa conversa, é caminhos para combater o déficit habitacional brasileiro. Né? Então, esse tema é bem importante, bem relacionado aí à questão, né, das desigualdades, enfim. Antes da gente começar a fazer as perguntas para o Márcio, só lembrar os alunos da estrutura, né, a estrutura padrão aí da nossa dissertação, fazer um texto aí de pelo menos 4 parágrafos. Na introdução, a gente vai colocar ali uma contextualização, né, não necessariamente, mas é importante que apresente o tema, então mostrar que vai ser discutido sobre o déficit habitacional no Brasil, né? Esse tema é igual para todo mundo, então tem que aparecer na prova de todo mundo, para não ter fuga, para não ter tangenciamento. E aqui no começo a gente já apresenta a nossa tese, e é em cima disso que a gente trabalha, né, na live. A gente conversa justamente para vocês terem ideias de tese, né? Como analisar o problema. E aí, quando a gente faz essa análise, a gente escolhe 2 aspectos, né? Vamos dizer assim que a gente divide a nossa tese em 2. E aí é legal que essas 2 etapas que a gente já organiza antes num projeto que a gente faz, inclusive essa live é para essa organização prévia, né? Você divide ali a sua tese em 2 partes, e essas 2 partes você esclarece, justifica, argumenta, prova, bem bonitinho nos parágrafos do desenvolvimento. E aí vai depois para a intervenção social. Isso aqui é um mega resumo, né? Mas só para até o Márcio entender por que a gente organizou um roteiro, sempre pensando em avaliar o problema, as causas e as consequências, justamente para a gente poder determinar aqui
essas etapas da nossa redação. Então, o que a gente programou para hoje? O Márcio vai explicar para a gente o que é déficit habitacional. Todo mundo tem uma noção, né? Mas o Márcio hoje vai conceituar bem direitinho para a gente. E aí depois a gente vai ver como que é essa situação no Brasil, no nosso país, já que a redação fala da questão brasileira. E aí, então, depois a gente entender o panorama brasileiro, a gente vai avaliar por que isso está acontecendo, né? Quais são as causas e o que a gente tem aí de consequências caso essa situação não comece a mudar. E, ao longo da nossa conversa, a gente já vai pensando em formas de resolver, né, pelo menos um pouco a situação, e também em repertório sociocultural, que é exigido também pelo Enem como uma coisa obrigatória, né? Esse é o nosso roteiro, então, agora é com você, Márcio. Primeira pergunta, o que é déficit habitacional? Qual é o conceito? Bom, Bruna, é o seguinte, quando a gente estuda em geografia, principalmente as questões de problemas no campo, né, reforma agrária, um tema que é muito comum é estrutura fundiária. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Fundiário se refere a propriedades, estrutura é a maneira como estão distribuídas ou organizadas essas propriedades. Quando a gente analisa na cidade nós não temos propriedades agrícolas. Então, na cidade, as nossas propriedades são para moradia. Então, se no campo a gente usa o termo estrutura fundiária para se referir às fazendas, na cidade nós usamos o termo estrutura habitacional, que é a forma como as habitações estão distribuídas ou divididas. Quando a gente analisa no Brasil o número de pessoas, o número de famílias e o número de propriedades, a gente percebe que existe um certo déficit habitacional. Ou seja, a conta não fecha. A conta não fecha, né? É como se fosse uma continha, pessoas que não têm casa e pessoas com casa. Como é que nós chegamos a essa conta? Eu vou projetar para vocês aqui um gráfico, que é o gráfico que nós usamos do IBGE, justamente para fazer essa análise, tá? Como que nós chegamos a essa análise? Então, o IBGE, basicamente, ele usa para calcular o déficit habitacional a seguinte análise. Olha só, hoje existem no Brasil 6,6 milhões de famílias sem casa. Esse é o nosso déficit hoje, a falta de moradias para o conjunto da população. Então, quando vocês ouvirem a palavra déficit habitacional, a primeira coisa que tem que vir na cabeça é: déficit é o quê? É falta. A falta de moradias para o conjunto da população. O nosso déficit hoje, que é de 6,6 milhões de famílias, para se chegar a essa conta, o IBGE calcula 4 variáveis principais. Pessoas que vivem de aluguel, por exemplo, pessoas que dividem a mesma casa, pessoas que estão em habitações muito precárias ou em adensamento excessivo. Eu vou explicar cada um desses pontos aí para ficar mais claro. A nossa última pesquisa mostrou o seguinte, que hoje desses 6,6 milhões de pessoas que não têm casa, quase a metade, 45%, ainda vivem de aluguel. Isso representa mais de 3 milhões de famílias. O problema do indivíduo morar de aluguel é que, na maioria das vezes, o aluguel compromete a metade da renda dele. Então, sobra menos recursos para investimentos, para viagens, né? E ele mora numa casa que, a qualquer momento, inclusive, ele pode ser retirado. Então, não é uma moradia, não entra como algo constando na habitação. Então, é um déficit, falta. 45% desse déficit é gente que mora de aluguel. 32% são famílias em coabitação. O que significa famílias de coabitação? Mais de uma família morando na mesma casa. Às vezes, 3 ou 4 famílias dividindo a mesma casa. Né? Pensa, né, Bru? Se a gente mora com a nossa família, já não dá certo, né? Você já pensou morar com 3 ou 4 famílias na mesma casa? Impensável. Então, não dá, né? Então, o déficit considera isso, famílias em coabitação, na mesma casa, mais de uma família. Isso representa a realidade de quase 2 milhões de famílias no Brasil. Aí, 16% é habitação precária. Ou seja, a pessoa até tem uma casa, talvez até não seja em coabitação,
Mas é aquele barraco, é aquela casa que não tem teto, às vezes, tem uma parte ali improvisada, né? Tá num lugar completamente irregular. Então, isso é a realidade de quase 900 mil famílias no Brasil. E fechando a lista, e 7% ali, adensamento excessivo. O que significa adensamento excessivo? No mesmo terreno onde deveria ter uma moradia, se tem umas 4 ou 5. Sabe aquela história do puxadinho? Que você põe para cima, para o lado, para cá, para lá. Então, isso também entra no déficit habitacional. Então, respondendo a primeira pergunta da Bruna, e que eu acho que todo mundo tem que ter na cabeça, o déficit habitacional nada mais é do que a falta de moradias que existe no nosso país para o conjunto da nossa população. Tá? Para se chegar a esse déficit, é calculado essas 4 condições de vida. Quem mora em aluguel, quem mora em coabitação, habitação precária ou em adensamento excessivo. Se você se enquadrar em uma dessas 4 categorias, você faz parte desse déficit habitacional no Brasil. Beleza? Então, a primeira pergunta, Bru, eu acho que é mais ou menos isso. Você quer emendar mais alguma coisa? Não, só quero... Esse aluguel é qualquer pessoa que mora de aluguel ou quando o aluguel compromete X% da renda? Excelente. Quando o aluguel compromete mais de 50% da renda. Tá? Então, por exemplo, o indivíduo ganha R$1.000 e o aluguel que ele paga é 550. Então, é um déficit habitacional, porque ele paga 550 de uma renda de 1.000. Então, a renda compromete, o aluguel compromete mais a metade da renda dele. Certo? Entendi. Então, é até importante a observação, porque quando o aluguel compromete mais da metade da renda. Certo? Se você me permite... Oi, não, pode falar. Só complementar, né? É legal deixar bem claro, você falou, insistiu, e é bom o aluno prestar atenção, que são 6,6 milhões de famílias, né? Não são pessoas, né? Isso, então isso dá um número bem maior de pessoas, né? É lógico, é perfeito, João, isso mesmo. Se você pensar que a gente tem no Brasil uma média de 4 indivíduos por família, né? Então você pode multiplicar esse número no mínimo por 4. Seria uma média aí, é o tanto de pessoas, no caso, que não teriam aí o déficit. Se você me permitir também, João e Bruna, mais um detalhe aqui, ó. Eu quero fazer uma observação importante, tá? Com relação a esse déficit. Desses 6,6 milhões de pessoas, tá? De famílias, perdão, que não têm casa, aproximadamente 1,6 milhões dessas famílias estão em São Paulo, tá? Na capital paulista, na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo concentra 1,6 milhões de famílias que não têm casa desses 6 milhões. A maior parte está lá. E aí o que chama atenção aqui para nós, e isso a gente vai discutir ainda mais para frente na live, mas eu vou jogar o número aqui já para que os senhores possam já pensar sobre isso, é que nós temos no Brasil, segundo o IBGE, 6,6 milhões de famílias que não têm casa e aproximadamente 7,9 milhões de domicílios que estão vagos, com potencial, mas sem ser ocupados. Ou seja, não estão nem para alugar e nem para vender. Eles estão simplesmente vagos. Nós temos hoje mais casas sem gente, curiosamente, do que gente sem casa. Então, olha que coisa curiosa. Isso aqui vai surgir ainda para a gente, aí mais para frente, para a gente discutir um pouco mais, porque isso talvez seja uma solução lá para frente, quando a gente for discutir aí na nossa live. Pensa um pouquinho. Então, anota esse número do ladinho aí, tá? Claro que você não precisa saber, né, Bruna, esse número na redação, mas você precisa ter uma noção, pelo menos para poder argumentar aí mais para frente, quando a gente for criar as possíveis alternativas. Então, nós temos... Oi. Só complementando, exatamente. Às vezes o aluno pode não lembrar exatamente do dado, mas não é difícil lembrar essa informação que você falou. Há mais casas sem pessoas do que casas sem família do que família sem casa, né? É fácil, exatamente. Dentro de uma problematização, isso é fácil de lembrar. Perfeito. Pois é, você tem 6,6 milhões de famílias e para 8 milhões de domicílios que estão simplesmente aí sem casa. Beleza? Então, essas projeções iniciais que eu queria aí apresentar para vocês, aí vamos seguindo adiante. Então, inicialmente eram esses números aí. Beleza, então a gente já tem aí o panorama brasileiro, né? Essa é maravilha aí.
Vamos analisar então, Márcio, vamos fazer a pergunta. Por que, gente? Por que esses números horrorosos? Quais são as causas? Qual é a origem do problema desse tamanho? Bom, na realidade, todo país que tem problemas financeiros, ele tem déficit habitacional. Isso não é exclusividade do Brasil. Isso é problema no Paraguai, isso é problema na Índia, até na China, que é uma potência. Inclusive, a China tentou zerar esse déficit. Em 2008, a China inaugurou o maior programa de habitação que se tem história no planeta. Tá? Que é um programa parecido com esse Minha Casa Minha Vida, só que era um programa que pretendia construir aproximadamente 90 milhões de residências no país. É muita casa. Uhum. Então, inclusive, nesse momento, ajudou a economia brasileira. Porque no momento em que a China deu início à construção de 90 milhões de casas populares, o Brasil começou a exportar minério de ferro como nunca. Inclusive, ele coincide lá com aquele período lá do segundo governo Lula, em que as exportações estavam em alta. Então, a própria China já tentou resolver o problema do déficit. Isso é uma característica de países pobres. É um problema social comum, digamos. É um problema social comum de locais pobres, tá? E a gente pode dizer que a origem, no Brasil especialmente, cada país ele vai ter ali uma certa explicação. Mas no Brasil, propriamente dito, está relacionado com aquele processo do êxodo rural que nós vivemos lá na década de 50. Então, pensa, em 1950, 70% da população brasileira vivia no campo. 70%. Isso quer dizer que a cada 10 brasileiros, 7 viviam no campo. Aí, na década de 50, o Brasil abriu a sua economia, entrou o governo JK, o Juscelino Kubitschek, trouxe as multinacionais, nós iniciamos de forma mais acentuada o nosso processo de industrialização e as pessoas começaram a migrar para a cidade. O Brasil, em apenas 20 anos, inverteu isso. Se na década de 50 nós tínhamos 70% das pessoas vivendo no campo, nos anos 70 esse percentual passou de 70% pessoas vivendo na cidade. Nós invertemos um êxodo rural em apenas 20 anos, Bruno. Lá na Europa, por exemplo, esse mesmo processo levou quase 100 anos para acontecer. Nos Estados Unidos, ele levou 90 anos. No Brasil, 20, 25 anos. Então, a origem do problema, do Brasil em especial, está relacionado com o nosso acelerado êxodo rural, que se dá, sobretudo, entre as décadas de 50 e 70. A cidade não estava preparada para receber tanta gente, e aí passou a vir uma migração em massa, ocupando áreas periféricas, né, áreas que não deveriam ser ocupadas, inclusive como morros no Rio de Janeiro e áreas irregulares. Então, a origem do nosso déficit talvez seja difícil detectar a origem, porque lá atrás nós também tínhamos quando éramos rural, entende? Só que assim, ele se avolumou principalmente dos anos 50 para frente. Dali em diante, então, ele sobe. Vamos fazer uma pausa. Você quer falar, João? Pode falar. Não, eu queria... faz esse comentário daqui, daí eu vou fazer uma pergunta em cima disso que ele falou. Tá. Então, assim, é legal o aluno perceber que uma das causas pode ser voltada para uma dimensão histórica e que falar do êxodo rural, né, que ocorreu aí nessas décadas, é também considerado um repertório sociocultural. Pode ser usado para iniciar a redação, inclusive, fazer essa retomada histórica, né, para daí apresentar o tema. Ou então, colocar essa como uma das causas e daí, na hora de explicar lá no desenvolvimento, falar do êxodo rural, desse movimento. Isso aí é um argumento histórico, repertório sociocultural. Pode falar, perfeito, João. Perfeito, Bruno. Inclusive, só antes do João falar, um adendo, só rapidinho, João. O Brasil ele foi marcado pela desigualdade. Quando nós nos tornamos um país independente, a forma de dividir a terra era pelas sesmarias, antes de sermos independentes, depois veio as capitanias hereditárias, e quando nos tornamos um país independente, foi criada a Lei de Terras, que colocou preço nas terras, né? Enquanto os Estados Unidos independente executou uma reforma agrária, o Brasil concentrou a terra. Então, quando nós éramos rural, nós já tínhamos um déficit em termos de propriedades agrícolas,
E quando nos transformamos em um país urbano, nós transgredimos esse déficit para a cidade. Na cidade, a gente não tem propriedade agrícola, mas a gente tem o déficit da propriedade urbana. Então, na verdade, o que a gente fez foi inverter o déficit, que sempre existiu na era rural, para agora na era urbana. Certo. Ótimo. E daí, eu acho que uma coisa que entra nisso que você está falando, e daí é difícil saber, depende da tua resposta, a gente pode colocar na questão cultural, política, econômica ou social, que entra o planejamento urbano, né? Ou, no caso, mais especificamente do Brasil, da ausência dele, né? A ausência de planejamento urbano. Então, mesmo cidades planejadas, projetadas, né, como Brasília, por exemplo, elas foram projetadas por um número X de pessoas, né? Se não me engano, era 500 mil de habitantes a primeira ideia de Brasília. São Paulo, ali na década de 50, 60, teve essa noção de que devia parar de crescer, né? Daí vem até o slogan São Paulo não pode parar. E mesmo Curitiba, que era tida aí como a cidade modelo, embora tenha discussão, até eu não sei, você deve conhecer o livro Curitiba e o mito da cidade modelo, né? Do professor da Federal, cujo nome não me vem à cabeça agora. E então de uns tempos para cá parece não ter mais isso. Então o crescimento desordenado passa por isso. O planejamento urbano também contribui para esse déficit habitacional? Excelente pergunta, João. Contribui sim, até porque o planejamento urbano ele está muito relacionado também ao planejamento econômico, entendeu? De nada adianta você planejar uma cidade se a economia não é uma economia organizada. Brasília, como você citou, é uma cidade planejada, só que planejada para menos de 500 mil. Só que a economia não é planejada, então você vai ter a ocupação periférica. Então, o planejamento urbano, ele só tem resultado se você tiver um planejamento econômico junto, tá? Então, qual foi o grande mal do Brasil ao longo da história? Foi que nós nos industrializamos de forma tardia, quando o mundo já estava há mais de 100 anos industrializado, então nós ficamos dependentes de uma tecnologia estrangeira, e principalmente nos industrializamos de forma muito acelerada. Não houve tempo para inserir toda aquela gente desempregada no campo nessa nova economia industrial que a gente passa a ter na cidade. Então, o desastre desse falta de planejamento econômico, ele também culmina no planejamento urbano. Então, eu acredito que o planejamento urbano, ele caminha de mão dada com o planejamento econômico. Primeiro você encaminha um planejamento na economia, e aí o planejamento da cidade acaba sendo meio que uma consequência disso. E daí entra também a questão da industrialização, a concentração da indústria em algumas regiões, né? Porque se você distribui melhor, né? Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos aí, mais cidades com mais polos industriais, então você distribui pelo território de maneira mais igual, né? Enquanto você pega aí, né, no caso do Sudeste, concentra grande parte e a pessoa simplesmente vai para tentar a vida, né? Perfeito, os números mostram isso. Você veja, por exemplo, o Brasil ele tem hoje 210 milhões de pessoas, tá? Dos 210 milhões, 52 estão no estado de São Paulo. Então, veja, nós temos 26 estados e mais o Distrito Federal, portanto, 27 estados, e um só concentra 1/4 da população brasileira. Então, 52 milhões estão no estado de São Paulo. Isso se torna ainda mais grave quando a gente percebe que desses 52 milhões, a metade praticamente, 20, está na região metropolitana de São Paulo. 20 milhões de pessoas. Aí você pergunta, tá, qual que é o problema de você ter 20 milhões de pessoas? O problema não é você ter 20 milhões de pessoas, o problema é como se locomove essas 20 milhões diariamente naquele espaço, como que vivem, como que trabalham, como se movimentam. Então a concentração dos investimentos foram históricos no Brasil. O café, os bancos que eram voltados para o café em São Paulo, o Porto de Santos. Quando a indústria chega, ela vai aproveitar essa infraestrutura, vai ficar por ali. E o sistema brasileiro vai se moldando ao redor de São Paulo e do Sudeste. Aliás, isso tem até um nome interessante na geografia, e a gente já viu isso, quem é nosso aluno aqui, que se chama macrocefalia urbana. Quando muitos investimentos estão concentrados em apenas uma única cidade, uma única área dentro daquele país. Por exemplo, quando eu falo assim, pense
em 5 cidades grandes da Argentina. 5. Quantas que vem na nossa cabeça? Além da capital? Buenos Aires. É difícil. Mas sabe por que é difícil? Porque quase 30% da população da Argentina mora em Buenos Aires. Uhum. Tá? Quase 30%. Isso é macrocefalia urbana. Você veja, o país subdesenvolvido ele tem essa característica. Ele concentra os serviços numa única cidade em que trocentos milhões de pessoas moram ali. Agora, quando você pega os países desenvolvidos, isso não acontece. Se eu falar assim, diga 5 cidades dos Estados Unidos. Bom, você vai lembrar lá Nova York, Chicago, Detroit. Por quê? Porque a população se distribui mais homogeneamente, falando, né? Então, em países pobres como o Brasil, a concentração de investimentos numa única área gera a macrocefalia. Então, esse problema econômico ele vai desembocar diretamente no problema social que é este. Por isso que eu digo que o problema social ele anda de mão dada com o problema econômico. Legal. Antes da gente prosseguir, eu queria agradecer a presença do professor Mânica e do professor Boing. Os dois que estão aí podem se manifestar e podem contribuir com a nossa discussão, né? O Jaime também entrou aí. Mas acho que agora ele já não está. Já foi? Não está mais entre nós? Não está mais na nossa live. Sejam bem-vindos, então, mestres. Quiser falar, sobre o microfone aí. Então, Márcio, é legal isso também, porque falar que está ligado à desigualdade social, né? Que, tipo assim, uma das causas, uma das origens é a desigualdade social, ou então até a questão do país ser subdesenvolvido, ou em desenvolvimento, para ser um pouco, né? Para usar um eufemismo um pouquinho melhor. É errado falar subdesenvolvido, Márcio? Na verdade, esse termo a gente não usa mais. A gente usa hoje emergente, que é país que está em desenvolvimento, né? Então, esse termo ele caiu, não é errado, mas ele caiu em desuso. Então, a gente usa mais país central para aquele país desenvolvido, né? Entre aspas, país emergente, que é o que está em desenvolvimento, ou quando você quer se referir a país pobre, pobre mesmo, que nem em desenvolvimento está, aí a gente usa o termo país periférico. Então, a África, por exemplo, seria os países periféricos, né? Brasil, Argentina seria emergente. E a Europa é central, países centrais. Certo. Anotem isso, galera, hein? Esses termos são bons. Tem uma pergunta aqui no chat do Matheus Serravalli, se o senhor acha que flexibilizar o plano diretor, né, ajuda a resolver o problema de habitação ou piora? A gente vai falar já daqui a pouco os caminhos para resolver esse déficit, mas a questão não é necessariamente com o plano diretor. Então, você vê, eu passei um dado no começo que nós temos 8 milhões de casas vazias e 6 milhões de famílias sem casa, então a gente já tem uma saída aí, né? Estimular a ocupação daquilo que já existe. Eu não sei em que sentido que ele diz flexibilizar a ocupação do plano diretor. De repente, se ele quer dizer no sentido de permitir construir casas onde não pode, prédio onde não pode, talvez seja esse aspecto. O que é plano diretor? Defina. O plano diretor é o conjunto de políticas que visam o planejamento da cidade. Então, resumindo, é onde pode e onde não pode. Então, por exemplo, Curitiba é uma cidade que tem um plano diretor bem estruturado. Então, nós temos bairros que pode ter prédio, bairros que não podem, só podem ter casas. Tem bairros em que não se pode ter comércio, tem bairros em que não se pode ter indústria. Então, o plano diretor ele é esse documento que visa dar planejamento, organização para a cidade, onde é permitido tal atividade e onde não é, né? A gente não pode permitir, por exemplo, que o mercado imobiliário saia construindo edifícios em tudo que é lugar. A gente precisa ter, entende? Então, o plano diretor ele visa dar essa organização para o espaço. Então, eu não sei até que ponto flexibilizar o plano diretor resolveria o problema do déficit. Porque, na verdade, você está dizendo o seguinte, aqui agora pode construir prédio aqui, agora não é necessariamente esse o problema. Eu não vejo que essa seria uma saída muito interessante para o Brasil. Até porque nós já temos... que já tem muitas coisas, digamos, construídas. Exatamente. E desocupadas, né? Muitas casas construídas sem moradia.
Inclusive, Bruno, eu quero até aproveitar o gancho, tá? Eu quero mostrar uma imagem, porque não é de hoje que nós nos preocupamos com o déficit habitacional, tá? Como eu disse para vocês, ele tem aí a sua origem desde que o Brasil é Brasil, né? Só que ele era um déficit rural, antigamente, que era a falta de propriedades, e depois esse déficit habitacional ele avançou para a cidade na medida em que nós nos tornamos um país urbano, tá? Já na década de 70, o governo militar foi o primeiro governo que tentou criar um programa para tentar combater o déficit habitacional. Os senhores estão vendo aí, ó, uma imagem do Banco Nacional de Habitação. Essa é considerada a primeira política pública para tentar resolver o déficit habitacional. Zerar é muito pesado dizer, né? Vamos zerar o déficit habitacional, mas tentar diminuir. Então, essa imagem aí que eu peguei, ela mostra mais ou menos isso, ó, conjuntos populares, tá? Que eram financiados por este banco público e as pessoas de baixa renda, teoricamente, poderiam comprar o seu imóvel, tá? O problema desse programa, que foi criado em 1964, é que apenas 1/3 dessas moradias foram para famílias pobres. As exigências eram tão altas no programa que somente classe média e classe alta conseguia comprar o imóvel. Então, o que começou como uma política social acaba virando como uma oportunidade de investimento. Então, ele ajudou, inclusive, a piorar o nosso déficit habitacional. Na medida que as classes médias e altas, que tinham as condições estabelecidas pelo banco, adquiriam esses imóveis para fazer o chamado rentismo, né? Você compra um imóvel aqui hoje, e aí você espera lá na frente ele se valorizar. Então, isso acontece. Eu vou lá, por exemplo, compro um imóvel num bairro na periferia, não tem nada naquele bairro, pago lá 30 mil. E aí eu fico esperando. Quem sabe um dia constrói um shopping lá perto, daqui a pouco o ônibus chega até lá, daqui a pouco constrói uma estação de metrô, daqui a pouco chega água encanada. Bom, daqui 10 anos, mais ou menos, aquele imóvel que eu paguei 30 está valendo 100. Então, esse rentismo imobiliário é o grande mal hoje do Brasil. Então, por que nós temos 8 milhões de casas vazias? Porque no Brasil, o imóvel não é necessariamente para moradia, o imóvel é uma oportunidade de renda. E isso a gente tem na nossa cabeça, né? Se você ficar muito rico, compra lá 2, 3 imóveis, compra uma sala, para quê? Para alugar, para fazer renda, para fazer rentismo. Então, esse primeiro programa que nós tivemos aí foi o programa que inicialmente tinha como objetivo a política pública, mas acabou dando oportunidade de investimento, tá? Depois desse programa, nós tivemos um outro programa em 2009, muito parecido, que é o Minha Casa Minha Vida. Esse programa, ele já tem um nível de exigência bem menor do que tinha o programa na era dos militares, do Banco Nacional lá de Habitação. Ele já é um programa habitacional que já exige muito pouco, né? Em algumas condições a pessoa não precisa nem ter o nome limpo, em outras condições ela ganha o imóvel. Então tem várias classes dentro do Minha Casa Minha Vida. Essa reportagem aí mostra, por exemplo, que esse programa, desde que foi criado em 2009 até 2018, que é o título da reportagem ali, ele beneficiou aproximadamente 15 milhões de pessoas, entregando quase 4 milhões de moradias. Então, esse programa ele já foi mais efetivo, porque ele já priorizou as camadas mais baixas, tá? Mas ele também não vai resolver o problema, que como nós vimos lá no início da aula, o problema ainda é muito grande, né? Nós teríamos que construir muita casa popular e isso é inviável economicamente. Nem mesmo a China, né? Como eu disse para vocês, em 2009 conseguiu zerar o déficit deles lá. Tá certo que tem muito chinês lá, né, Bruna? Mas mesmo assim, né? Eles também têm muito dinheiro. Então, esses dois programas... Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele primeiro programa que você apresentou, ele acabou caindo na questão do rentismo. Isso. Esse segundo programa, Minha Casa Minha Vida, eu ouvi, na época que lançou, eu ouvi falar de pessoas também que compraram imóveis no Minha Casa Minha Vida, também pensando em vender depois. Isso realmente aconteceu? Caiu também em algum momento? Porque, assim, aquele primeiro programa,
apresentou uma série de exigências para a pessoa entrar nele, para ela conseguir ter o imóvel. No Minha Casa Minha Vida, o que eu entendo é que você tem que comprovar que você não tem renda para você entrar no programa, vamos dizer assim, porque seria essa a lógica. Se você tem uma renda X, meu amigo, você vai normal, vai comprar sua casa normal, não vem no programa. Vai no Itaú, né? Não vai no... Vai lá no Santander, no Itaú, você se vira, vai comprar uma casa, não pelo programa, porque você pode pagar, né? Mas acaba caindo mesmo assim, né? Na questão do rentismo. Na verdade, ele cai menos, porque as exigências do programa, elas são diferentes, né? É para o outro lado, né? Minha Casa Minha Vida, além da pessoa comprovar, por exemplo, que ela é baixa renda, ela tem que comprovar que ela é pobre. Ela tem que mostrar o atestado de pobreza, tá? O financiamento do imóvel é um financiamento muito longo, para que a pessoa possa ter uma parcela baixa. Então, teoricamente, ela só teria a casa como dela para ela poder fazer negócio quando ela quitasse o imóvel. Então, ele cai um pouco nessa questão do rentismo. Porque, não vale a pena. Primeiro, para você adquirir, você precisa ser pobre. E depois que você adquiriu, você vai financiar em muitos anos. Então, é muito difícil alguém que não seja pobre entrar no programa e depois vender isso, porque as próprias exigências não permitem. Esse programa de habitação, esse programa de habitação, por exemplo, da década de 60, ele já não exigia a questão da renda, tá? E ele já não fazia financiamentos tão longos. Então, ele permitiu que a classe média acabasse adquirindo. Aliás, esse momento do Brasil, é importante que a gente diga, é que surgiram as principais empreiteiras do país. Essas empreiteiras que foram pegas agora na Lava Jato, elas surgiram nesse momento, das obras faraônicas, né? Da era de 70, da década de 60, Ponte Rio-Niterói, né? E como a gente viu, esse é o relacionamento a três que mais funcionou no Brasil, né? Empreiteiras, governo e bancos, né? Esse relacionamento a três não tem como dar erro. Mas, de toda forma, esse programa habitacional do Minha Casa Minha Vida, as próprias condições, elas não permitem com que você se faça rentismo a partir dele. Inclusive, até, eu não sei se isso ainda está valendo, tá? Eu não cheguei a olhar isso hoje. Mas na época em que a Dilma era a presidente do Brasil, uma das exigências, inclusive, era que a casa fosse colocada no nome da mulher, para não ter o risco, de repente, de separar. Eu não sei como é que está isso agora, tá? Eu confesso que eu não vi. Então, veja, são uma série de exigências e série de rendas também, são vários níveis que o programa abrange. Entendi. Que agora até mudou, né? É o programa Minha Casa Verde e Amarela, né? O programa, mas é basicamente a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Tá, então assim, quando a gente conversa sobre tema, Márcio, em aula de redação, a gente parte de dimensões bem amplas e aí a gente vai filtrando, né? Pelo que eu estou aqui controlando na minha cabeça, a gente já falou de uma dimensão histórica, né? Para falar do processo de urbanização, de êxodo rural. A gente falou de uma questão aí, muitas vezes associada à questão social, da desigualdade social, do Brasil ser um país numa condição ainda emergente, né? Um país em desenvolvimento. E aí isso vai englobar outros aspectos, enfim. E aí eu acho que também dá para a gente colocar como uma dimensão econômica, uma lógica, de repente, capitalista? O que você acha? Uma lógica capitalista, que é o déficit? Eu acho que ele falou disso, quando ele fala desses programas aí, o BNH, né? E também, de algum modo, quando ele falou do planejamento urbano, entra o aspecto político e econômico, né? Ele falou, o planejamento urbano sem o planejamento econômico não existe, e a questão desses programas habitacionais tem muito de vontade política, né? Porque, economicamente, ele acaba não sendo uma grande coisa, né? É mais ter ou não vontade política de colocar. Então, eu acho que ele conseguiu englobar ali todos esses nossos aspectos. Mas quando eu falo interessante, assim, João, interessante até puxando um gancho que você está comentando. Quando a gente critica o capitalismo pelo capitalismo, ela se torna uma crítica meio vazia, né? Você veja, nós vivemos hoje num mundo capitalista, né? Então, assim, o aluno, por exemplo, ele transcorrer que o problema habitacional é por conta do capitalismo, é uma crítica meio, né? Então, como a gente comentou aqui, é importante ele fazer... Oi?
é legal você pensar que não necessariamente o aluno está fazendo uma crítica, mas ele está fazendo uma análise, e ele não está dizendo que o capitalismo, por exemplo, é ruim, é negativo, né? Mas ele pode atribuir o fenômeno, vamos dizer assim, a uma lógica capitalista. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o trabalho escravo. Quem explora pessoas só está visando o lucro, né? Entendeu? Então, eu posso dizer que segue uma lógica capitalista por conta da questão do lucro, mas não necessariamente que se critique o capitalismo, né? Porque é aquela história, ele não é perfeito, mas ele ainda é um dos melhores regimes econômicos, né? Vamos dizer assim. Acho que dá para ser mais específico até no que você está falando, dentro dessa ideia do capitalismo, dentro do que o próprio Márcio falou, o rentismo, né? Algo é uma questão, né, mais importante, e a própria especulação imobiliária, né? O cara comprar aguardando a valorização, né? Exatamente. Exatamente. E aí tem um ponto importante também, que assim, quando o aluno ele for construir a redação dele, talvez a redação ela aponte como nosso tema, caminhos para se combater o déficit, né? O aluno ele não pode recair naquele problema, por exemplo, de ampliar os programas Minha Casa Minha Vida. Isso não vai resolver o déficit. Você veja, nem a China, que tem uma economia de 8 trilhões, vai conseguir construir casa para todo mundo, nem os Estados Unidos. Então, assim, ampliar o programa é uma alternativa. Mas existe uma alternativa que é muito mais eficaz, que é justamente combater o rentismo imobiliário. Tá? E aí a gente precisa lembrar que nós temos na lei um mecanismo que pode a prefeitura ou os governos impedir esse rentismo imobiliário. Eu vou projetar aqui uma telinha agora, só para vocês perceberem, em relação aí o que diz na nossa Constituição, por exemplo. Tá? Acompanhe aqui, ó, lá no artigo 5 da Constituição. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Estão ouvindo bem, Bruno? Sim. É que deu uma falhada aqui. Olha só o que diz. O artigo 5 da Constituição diz o seguinte, ó. Parágrafo 12. É garantido o direito de propriedade, tá? Ou seja, você pode ter quantos imóveis você quiser. Não é proibido você ter trocentos milhões de imóveis. A Constituição te permite. Porém, embaixo ali no artigo 23, ele diz o seguinte, ó. Você pode ter quantas propriedades quiser, desde que ela atenda a função social, tá? O que significa uma propriedade atender a função social? Ela servir para moradia, para ocupação. A gente tem que entender que propriedade agrícola e casa não é igual televisão, que você pode ter quantas você quiser e deixar lá fechada. Você pode ter quantas você quiser, mas você tem que dar um direito de uso para isso tudo, certo? Então não é só o Brasil que coloca isso na Constituição. A propriedade agrícola funciona a mesma coisa. Você pode ter quantas propriedades você quiser, desde que você dê função social a ela. Porque é da terra que a gente tira o alimento, é da terra que a gente gera emprego, por exemplo. O que não pode é a gente permitir que meia dúzia de brasileiros milionários comprem metade das propriedades agrícolas no Brasil e não produzam nada. Isso é prejuízo. E a mesma coisa se aplica na área urbana. A gente não pode permitir que meia dúzia lá de investidores loteiem a metade da cidade e não dê ocupação. Então, a nossa Constituição ela proíbe imóveis desocupados. Essas 8 milhões de residências que eu citei no começo da live, elas estão ilegais, segundo a Constituição. Porque são imóveis que não atendem à função social. Não servem de moradia, não servem de comércio, tá certo? Então, o imóvel ele precisa atender essa função social. Então, o que o aluno precisa entender que o melhor caminho para se combater o déficit habitacional é fazer cumprir a lei, que é obrigar as pessoas a darem a legítima função aos seus imóveis, que atendem esses imóveis, entende? Porque como a Constituição não é cumprida, não há fiscalização, isso permite com que os mais ricos adquiram imóveis ao longo da história para fazer rentismo.
Então, aquele terreno lá nos cafundós do Judas, que deveria ser loteado para famílias pobres, vai uma empreiteira, faz um condomínio de luxo e deixa lá vazio. Então, isso prejudica o pobre em ter acesso àquele condomínio. Se nós cumpríssemos o que diz na nossa Constituição, automaticamente não haveria esse rentismo imobiliário. E, consequentemente, o preço dos imóveis, inclusive, poderia até baixar, possibilitando as pessoas de adquirirem os seus imóveis no futuro. Então, o principal caminho para se combater é combater o déficit habitacional, é combater o rentismo imobiliário através do que diz a Constituição Federal em seu artigo 5º. Ou seja, a propriedade deve atender a sua função social. E só complementando o que o Márcio falou, né? E quando ele fala né, imóvel desocupado e tal, é abandonado mesmo, né? Não é, por exemplo, você tem uma casa na praia que não está sendo usada, aí então ela vai para alguém, né? Ou você tem um apartamento e vai morar um ano fora e daí ele vai ser ocupado. Não são prédio inteiro abandonado. Tem no centro da cidade, se a gente olhar, no centro da cidade tem prédios abandonados em que o cara não faz nada porque ele está esperando valorizar, surgiu uma outra oportunidade, e isso vai tornando todo o ambiente urbano até mais inseguro, mais complicado. Então, essa função é nesse sentido, não é, né, que às vezes fica esse fantasma aí de que alguém vai ocupar aquela casinha que eu comprei para alugar, ou alguma coisa assim. Não é nisso, são imóveis efetivamente abandonados, né? E quem deveria cuidar disso é a prefeitura, né? Pensando já em solução, é a prefeitura com o tal do IPTU progressivo, né? Perfeito. Certo. E aí, João, assim, ó, pensando nessa intervenção, Márcio, porque o Enem ele exige que seja uma intervenção completa, ele exige, inclusive, lá 5 elementos, né? Então, fazer valer a lei por meio do quê? De fiscalização e aplicação de multas? O que você acha? Márcio? Perdemos o Márcio? Acho que ele travou ali. Mas uma das formas é isso que eu falei, que é o IPTU progressivo, em que isso tá na lei, então a prefeitura notifica o dono do imóvel abandonado, lembrando, abandonado, não é a tua casa que está lá, né? E o cara tem 1 ano para regularizar. Se ele não fizer nada, continuar abandonado, daí começa a correr progressivo por 5 anos. Vai aumentando o IPTU, ficando cada vez mais caro. E depois de 6 anos no total, esse imóvel pode ser, digamos assim, desapropriado, né? Tomado da pessoa. Quando a gente fala tomado, não é que o cara vai ser expulso da sua casa, né? Quem está morando na casa vai ser expulso, não. É imóvel abandonado. E é legal lembrar, só colocando uma curiosidade aqui, dessa questão do uso social do solo. Às vezes a gente pensa muito em MST, o Boulos, coisa assim, né? Mas as pessoas podem ser tiradas, inclusive, da casa onde moram, para dar uma outra utilidade. Por exemplo, fazer uma rua. Ou então, para terminar um estádio da Copa do Mundo. Pessoas moravam em volta da Arena da Baixada e foram retiradas dali, contra a vontade, indenizadas e tal, para terminar o estádio. Entende? Se pode terminar o estádio, pode fazer outra coisa. Mas elas receberam uma coisa em troca, né? Não, é indenizado, mas eu não, por exemplo, com o valor que eu recebo para quem morava ali na Água Verde, naquela região, não conseguiu comprar outro imóvel do mesmo padrão que ele tinha na mesma região. João, excelente essa tua análise, inclusive, até pegando um gancho. Quando a gente fala em dar função social, ninguém vai pegar a tua casa, né? Aquela casinha que você tem lá na praia, que você usa. Meu Deus, então vamos implantar o comunismo no Brasil, vamos dividir o meu quarto com um venezuelano, com alguém. Não é nada disso, pelo amor de Deus. Quando a gente fala em cumprir a função social, são imóveis que não estão sendo usados para nada, não estão nem para vender, não estão nem para alugar. Você tem o direito de propriedade desde que você faça com que ele tenha a sua função social. Ele precisa cumprir a função social. Então ninguém vai pegar a tua casa de praia que você usa, sabe? A lei, ela visa combater os imóveis que não cumprem a função, portanto, não estão sendo utilizados para nada. Aqueles prédios inteiros, né? Às vezes você tem lá uma construtora que tem 8 apartamentos e os 8 estão vazios já faz anos.
Por quê? Porque eles estão esperando a especulação imobiliária. Tá? Então, é isso que é o proibido. E isso não é só no Brasil. Isso é uma política capitalista. É interessante para o capitalismo que a gente dê função urbana para os imóveis, que a gente dê função para as propriedades agrícolas. Esse negócio de pegar e não fazer nada não é coisa do capitalismo. O capitalismo ele justamente prega o contrário, ele prega a produção. Então não é uma política comunista você obrigar, é justamente o oposto. A política é capitalista, no sentido de dar uma utilidade, de gerar riqueza, de produzir bens. Esse é o objetivo principal. Não é o capitalismo, né? Mas a pessoa capitalista, gananciosa, né? Vamos dizer assim. Pois é. E o João, ele comentou uma coisa da lei aqui, que eu quero mostrar essa lei que ele falou. Eu fiz uma arte, um gráfico mostrando que como é que a prefeitura hoje ela pode fazer com que a lei seja cumprida, né? Essa lei aí no sentido de que não pode ter imóvel vazio. Existe um mecanismo na Constituição chamado IPTU progressivo, tá? É o que o João estava falando. Exatamente. Eu quero daí só sintetizar isso que ele falou ali para que o aluno tenha a imagem ali, ó. IPTU, a sigla de Imposto Territorial Urbano, Imposto Predial Territorial Urbano. É um imposto que a tua propriedade urbana paga, tá, para a prefeitura, tá certo? Então, quando a tua propriedade não cumpre a função social, portanto, não é ocupada, não é alugada, não está à venda, ela simplesmente está ali vazia, ela está sujeita a ser taxada pelo que a gente chama do IPTU progressivo. A prefeitura pode aplicar nisso para forçar o indivíduo a tomar uma atitude nessa casa que não cumpre a função social. Como é que funciona o IPTU progressivo? No primeiro ano, tá, é cobrado, além do valor normal do IPTU, mais 2% do valor do imóvel. Então, o indivíduo que entrou nessa situação de não dar a função social, ele vai pagar a taxa normal que ele paga de IPTU e mais uma multa de 2% em cima do valor do imóvel dele. Tá? É bastante. É bastante. Caso ele não tome nenhuma medida, no segundo ano, o IPTU é progressivo. A prefeitura cobra de novo o IPTU e ela pode aumentar a taxa para 4%, para obrigar o indivíduo a dar uma utilidade na casa dele. Então, veja, a prefeitura não toma o teu imóvel do dia para a noite, é um processo de anos para que você se adeque. Aí o indivíduo não fez nada. No terceiro ano, a prefeitura pode cobrar o IPTU e mais 8%. Tá? Então, são 3 anos aí consecutivos para que o indivíduo dê uma finalidade para a casa dele. Se mesmo assim não for resolvido, ainda entra o quarto ano. Quarto ano, o IPTU e mais 15%. Nossa. E caso a situação não seja resolvida, tem ainda mais um ano de bônus. O IPTU e, de novo, mais 15%. Então, se ao final de 5 anos corridos, tá, sendo taxado nessa sistemática do IPTU progressivo, o indivíduo não der uma utilidade, somente se, passado esses 5 anos, a prefeitura tem um mecanismo legal de desapropriar o imóvel. Mas assim, se ele não tiver pagado esses, por exemplo, ele chegou lá até o 5º ano, não pagou nenhuma vez essas porcentagens. Mesmo que ele pague tudo. Não, mesmo que ele pague. Ele pode deixar 5 anos consecutivos sem fazer nada. Se no primeiro ano ele pagar e no segundo ano ele der uma utilidade, zerou. O que ele não pode é deixar durante 5 anos o imóvel dele. Até para lembrar, né, só complementando, Márcio, que não, são mais de 5 anos, né? Porque tem o ano da notificação e até ser notificado, provavelmente aquele imóvel está abandonado já há bastante tempo, né? Exatamente. Então assim, não é uma coisa assim do dia para a noite. Nossa, hoje eu tenho uma casa, amanhã o Estado pegou. Não é assim que funciona. Primeiro que você é notificado, passam 5 anos, você paga a multa para você dar uma utilidade e só depois ele é desapropriado. Lembrando que desapropriado não é tomado. O Estado não vai pegar a tua propriedade. Desapropriar significa indenizar com o valor que ela vale. Vai ser feito um levantamento, ver quanto vale a tua propriedade e você é obrigado a vender, porque você entrou no sistema do IPTU progressivo, certo?
Então, veja, o nosso déficit habitacional ele é provocado muito em função do êxodo rural, que foi histórico no Brasil. Ele foi agravado com a concentração de investimentos no Sudeste ao longo da história, com a falta de políticas públicas, com a falta de políticas econômicas, certo? E, além disso, com o rentismo imobiliário, de famílias médias e altas que compram casa para fazer renda e deixam os imóveis vazios. Então, além de nós criarmos programas habitacionais, nós deveríamos investir no caminho de se cumprir a lei, de se aplicar o que diz a Constituição, de fazer com que se dê uma utilidade aos imóveis e usar o mecanismo que está disponível na lei, que é o IPTU progressivo. A prefeitura pode fazer isso. E aí eu vou citar um exemplo aqui, que talvez vocês conheçam aqui em Curitiba. Tinha uma rua ali no centro de Curitiba, que era aquela rua que fica perto do Miller ali, que agora é um monte de loja de brechó de... É a Riachuelo. Riachuelo, perfeito. Aquilo ali era cheio de casarões abandonados. Tudo ali, esperando o momento em que a prefeitura valorizasse o centro. Tem alguns ainda. O que a prefeitura fez? A prefeitura atuou em cima desses casarões fazendo o IPTU progressivo. Vocês viram que vocês passam hoje ali na Riachuelo, é muito pouco imóvel vazio? Está tudo revitalizado. Então, veja, nós temos um mecanismo legal para se forçar a pessoa a dar a função social pela lei, através dessa prática aí do IPTU progressivo. Então, é um mecanismo que nós podemos fazer dentro da lei, dentro da legalidade, tá? Para que você possa ajudar a zerar ou combater esse déficit aí junto com as políticas públicas. Então, mas assim, isso funciona? Porque já existe, vamos dizer assim, a solução. Vamos falar da questão dos imóveis desocupados. O que eu tenho que propor na minha intervenção? Mais fiscalização para que se identifiquem os imóveis desocupados, para que aí se aplique o IPTU progressivo, certo? Exatamente. Essa é a minha intervenção. Perfeito. Fiscalizar para fazer valer uma coisa que já existe, porque que é uma cara tem que ideia ser boa, notificado, né? Para começar a correr esse tempo, né? Senão não adianta. Enquanto senão... E o imóvel vai se deteriorando também, né? Vamos combinar. Ele vai se deteriorando. E aí ele vira o que a gente chama de cortiço, né? São aqueles prédios que às vezes estão já abandonados, não tem vira invasão, às vezes, ocupação. Daí, pessoal, invasão prédio. Tem uma pergunta aqui no chatzinho, e como o nome do aluno é Milton Santos, pô, não pode deixar de fazer essa pergunta para um geógrafo, né? Então, ele pergunta se um programa de reforma poderia ajudar a resolver o problema, por exemplo, de favelização, né? Minha Casa Minha Vida no sentido de reformar a minha casa. Mas acho que não pega Minha Casa Minha Vida, não tem alguma coisa relacionada à compra de materiais de construção, por exemplo? Cartão reforma. Tem para você, só que daí é diferente, é uma outra parte. É que o programa é muito complexo, né? Quando a gente fala assim, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, isso é um programa muito complexo. Existem várias categorias dentro do programa, né? Eu lembro que na época da eleição as pessoas diziam, nossa, tem que acabar com o Bolsa Família porque as pessoas estão parando de trabalhar para ganhar o Bolsa Família. Veja, você tem que pesquisar. Sabe quanto que você ganha por filho? Dá algo em torno de R$33. Existe uma conta... vale a pena. Nossa, eu vou fazer 10 filhos para ganhar 300. 300 não paga nem a chupeta da criança, né? Uma madeira. E aí tem outra coisa, né, que a gente precisa pensar também. Existe uma contrapartida. A criança tem que estar na escola, porque a ideia do Bolsa Família é o seguinte: ao invés de colocar a criança no sinaleiro pegando aquela esmola, o governo dá aquela esmola. E aí a criança vai estudar. Porque se ela ficar no sinaleiro, ela está comprometendo o futuro dela. Então a ideia do programa é essa. Tanto que ele tem uma porta de entrada e muita gente melhorou de vida. Os filhos não precisaram, a geração dos filhos, e saíram do programa. Então esses programas sociais, eles são fundamentais, eles são importantes, eles são indispensáveis, só que eles não são suficientes. Se nós não tivermos políticas que cumpram a lei, no sentido de fiscalização e principalmente punir, não vai ter programa que vai construir casa para todo mundo. Por que a lei seca pega, Bruna? O que você acha que ela pega? Por que eu tenho medo de beber e sair dirigir? Porque eu vou matar alguém? Porque é punido mesmo, carteira?
Porque eu tenho medo de cair numa blitz, porque eu sei que tem uma blitz, não é isso? Se a gente sabe que tem a fiscalização, é a fiscalização e é a punição que faz com que o indivíduo cumpra a lei. Exatamente. Se o poder público pressionado, então é por isso que nas eleições municipais nós temos que ter essa consciência. Candidatos, vereadores e prefeitos que estejam engajados nesse aspecto. E veja, isso não é uma discussão de esquerda, direita, pelo amor de Deus, o Brasil tem que sair dessa discussão. A gente entrou num buraco político, a gente tem que simplesmente cobrar aquilo que a lei exige. Também isso não me dá direito de ocupar uma casa que está vazia, invadir uma casa. Então, também tem a contrapartida, né? Mas fiscalizar a lei, cumprir a lei e usar aquilo que a lei dá, que são os mecanismos que ela oferece, é a solução aliado com as políticas públicas. Então, eu acho legal a gente perceber que a Constituição, ela não há o que se criticar da Constituição, ela é boa, né, Márcia? Ela é assim, abrange bastante coisa, ela é bem completa e tal, mas a questão é que ela não é aplicada. Ela é excelente. A gente nem conhece as leis, a gente sabe que a lei seca existe porque ela é aplicada, vamos dizer assim, porque rola blitz, você conhece alguém que perdeu a carteira, você conhece alguém que caiu no bafômetro. Enquanto isso não acontece, você nem sabe que a lei existe. A nossa Constituição é maravilhosa. Ela foi criada em 88 e ela é chamada da Constituição Cidadã, justamente porque ela é a primeira Constituição que nós tivemos que dá um parágrafo específico para o meio ambiente. Não, nós nunca tivemos isso na história. Ela é uma Constituição que propõe saúde para todo mundo. Antigamente, sabe quem que tinha acesso ao SUS? Quando o SUS foi criado lá na época, na era dos militares? O SUS foi criado para os trabalhadores, só para quem tinha carteira assinada podia usar o SUS. Quem não tinha carteira assinada não tinha hospital, tinha que pagar. A educação não era para todos. Então, a nossa Constituição agora de 88, que está de aniversário também, ela esteve, né, de aniversário, agora está fazendo 23 anos, né, ela vai fazer agora. Isso? Eu sou de humanas, 22. Eu sou de humanas, tá? Eu também. É 22. De 88 a 2000, é isso aí, 22 anos, vai estar de aniversário esse ano aí. A nossa Constituição ela é maravilhosa, porque ela ampliou o acesso à educação para todos, à saúde para todos, ela trata do meio ambiente, todos têm direitos, todos têm deveres também, o voto é universal. Então, veja, a nossa Constituição ela é considerada uma das mais completas que nós temos. Só que o problema é a fiscalização. Então, a nossa Constituição, ela pune quem incendeia a Amazônia. Mas por que incendeia a Amazônia? Porque a gente não fiscaliza. Então, é a mesma coisa. Por que tem propriedade agrícola improdutiva que poderia gerar riqueza? Porque não tem fiscalização. Por que tem imóvel abandonado, caindo aos pedaços e morador de rua? Porque não tem fiscalização. Exigir com que se cumpra a Constituição é um dever cidadão. Não é esquerda, não é direita, não é centro, não é diagonal. É uma questão de cidadania. E por isso nós temos que lutar para que os mecanismos legais sejam aplicados para resolver os nossos problemas aí. Perfeito. Show de bola. Bom, a gente já começa a caminhar para o final da nossa live. A gente falou, então, vamos fazer o checklist de várias causas, né, que abrangem várias dimensões, política, econômica, social, histórica. E, ao longo disso, a gente fica uma coisa meio já óbvia, as questões das consequências, né? A gente perpetua a desigualdade, enquanto a gente tem muita gente comprometendo uma grande parte da renda com moradia, a gente tem pessoas que não estão investindo na sua educação, na sua alimentação, na sua saúde, né? E aí você tem uma série de outras questões sociais se agravando. E aí as intervenções sociais também, que a gente falou, principalmente do que diz respeito a melhor aplicação da lei, né? Pode até pensar em expandir programas, pode, mas eu sempre falo para o aluno não cair nessa de, por exemplo, criar um novo programa ou criar uma nova lei, sendo que as coisas já existem, elas precisam acontecer de fato, né? Então, é legal a gente prestar atenção nisso. Para a gente fechar, acho que a gente podia pensar em algumas coisas para o aluno levar para a redação, que seriam coisas consideradas como repertório sociocultural. O aluno, Márcio, ele não pode ficar só em cima dos textos motivadores. Ele pode usar o que está nos textos motivadores, inclusive coisas que você falou
até questões da Constituição, ou explicando quais são os critérios, né, que se enquadram na ideia de déficit, está lá nos textos motivadores, pode usar à vontade. Mas ele precisa, em algum momento, trazer alguma coisa dele, que não está lá. E aí a gente falou de algumas coisas, né, principalmente a questão da história, mas a gente pode associar filme, obra literária, mais história, alguns nomes importantes, né, a gente falou, o João falou aqui do Milton, né, o nome de um sociólogo, de um filósofo, enfim, né, dá para a gente incluir mais coisas. O que vocês sugerem? Os alunos também podem participar. Bom, eu acho assim, que como obra de livro para ele ler, por uma outra globalização do Milton Santos, é um livro muito interessante. As ideias que ele escreveu lá eram da década de 70 e estão atualizadíssimas, né? Veja, se passaram 50 anos e o problema está aí ainda, né? Aquele livro até na literatura, O Cortiço, né, que é muito famoso também, que mostra essa questão, são obras que abordam muito essa questão da desigualdade social. E a raiz da desigualdade social, ela está justamente no não cumprimento dos deveres do Estado. Tá? Então, a gente tem um Estado justamente para regular a vida em sociedade. A partir do momento que o ser humano começou a se organizar, viver em bando, foi necessário criar leis. E o Estado está aí para isso. Então, essa questão de posicionamento do indivíduo como cidadão é fundamental. Tá? Então, eu acho que leitura obrigatória, se ele quiser se aprofundar por uma outra globalização do Milton Santos, é fundamental. E eu acho que o Cortiço também são obras muito interessantes, já que ambas abordam a questão da desigualdade que combina do déficit habitacional. Agora, em termos de filmes, assim, eu não tenho... O Milton Santos fala aqui, né, do filme Parasita, então, que realmente é interessante, né? Porque é verdade. É verdade. Lembrado. O próprio Cidade de Deus, embora trate de outra coisa, a Cidade de Deus era um projeto modelo, né, de moradia popular e que acabou virando favela, né? Porque a violência, né, João, ela está diretamente relacionada com esse problema da habitação. Você veja, a falta de habitação, ela faz com que as pessoas mais pobres acabem morando longe do centro. Longe do centro é o local onde muitas vezes os traficantes vão aproveitar também porque tem menos fiscalização. Então o tráfico ele vai acompanhar isso aí. Aí ali você já tem a violência. Ali você tem a falta de saneamento básico. Ali você, entendeu? Então você vai aglomerando nas periferias uma série de problemas que tiveram a origem ali do déficit habitacional. Se todo mundo tivesse a condição... Oi? Inclusive, se o aluno pensar numa lógica interessante dele até começar a redação falando do filme, da Cidade de Deus, né? Ele pode até fechar no final com a ideia de, sei lá, de consequência, ou até mesmo durante a argumentação, de que essa questão ela leva a outras questões, né? Como a gente já falou. E aí usando todo o exemplo da questão da favela, né? Das comunidades. Então, o filme Parasita, bem recente, também é super legal. O livro que você falou, Cortiço, de Aloysio Azevedo, muito legal, uma crítica social, e é literatura assim, universal, né? Vai demorar para isso não fazer sentido até os dias de hoje, né? Até, enfim, vai demorar para esse problema não existir mais e essa obra não fazer mais sentido. Então, por isso que a gente chama de universal, atemporal, né? Vamos dizer assim. E você tem mais alguma sugestão, João? Acho que não, acho que é isso. Talvez o Que Horas Ela Volta mostre de maneira mais sutil isso, porque é a empregada que vem, né, esse êxodo aí, né, para o Sudeste, fica morando junto, depois vai morar numa favela com a filha. Mas eu acho que o filme Parasita é bem melhor para exemplificar essa questão. Tem um aí que a gente pode até fazer, mesmo que fique meio digressional, né? A ideia de a gente sai um pouco, mas se a gente consegue fazer o gancho, até a Federal usou numa prova de redação, se eu não me engano, me ajuda aí, acho que foi em 2009, eles pediram uma notícia em cima de uma música de um compositor sambista chamado Adoniran. 14 ou 15. Acho que foi, é verdade. Do Adoniran Barbosa. Isso, Adoniran Barbosa, uma música que chama Saudosa Maloca, que conta a história de algumas pessoas que moravam numa propriedade abandonada e acabaram, em algum momento, sendo retiradas, né, sendo expulsas dali sem nenhum direito, enfim. Também, se a redação falasse sobre... Oi? Para construir o edifício Arto lá, né? O edifício Arto, exatamente. Isso também, esse repertório também se daria
se a gente falasse, por exemplo, em pessoas em condição de rua, né, moradores de rua, mas já que a gente está falando da questão habitacional, também dá para a gente falar de uma música, como essa da Saudosa Maloca. Se a gente parar para pensar, assim, tem muita coisa que dá para a gente relacionar. Tem um filme mexicano, não sei se vocês já assistiram, chama Roma, que ganhou Oscar, acho que faz uns 2 anos. Ele também conta, mas é no México, mas conta, assim, um pouco da questão... Filme. Nossa, é um filme super excited, né? Bem animadão. Mas, cara, ganhou muitos prêmios. E ele conta uma questão social aí que combina com a nossa, né? Porque conta a história principalmente de uma empregada doméstica que morava na casa da sua patroa, porque justamente ela não tinha condições de ter a própria residência. Enfim, tem um monte de coisa legal aí. E Pessoal, eu acho preciso que... correr que em 3 minutos eu entro numa outra aula daí, tá bom? Beleza, João, a gente já está Marcião, indo para o fim. show de bola, foi incrível mesmo, cara. Imagina, Parabéns, obrigado a muito você, legal João. mesmo. Obrigado pelo convite. Valeu, Bruce, Bruna. Obrigada, João. Valeu, Um abraço. até a próxima. Bruce, se você me permite Fala. rapidinho, eu montei um esqueminha aqui, até porque eu vi que um dos temas ali são os problemas que o déficit habitacional acaba gerando, né? Os problemas Consequências. sociais. Então, assim, o aluno ele tem que ter na cabeça dele que não é só a questão de não ter a casa. Isso daí vai gerar uma série de problemas. Então, eu montei um esqueminha aqui que eu quero só compartilhar finalzinho aqui, só para que o aluno até possa, de repente, printar, isso aqui vai ficar disponível lá, tá? Só para a gente sintetizar mais ou menos esses problemas aí. Olha só, então, o que a gente falou aqui, ó. O déficit habitacional nada mais é do que a falta de residências para o conjunto da população, tá? No caso brasileiro, como nós vimos, a maior parte desse déficit habitacional é provocado pela chamada especulação imobiliária, já que o imóvel acabou virando rentismo. Como tem muita gente procurando imóvel para fazer rentismo, o valor do imóvel sobe, não é isso? E aí isso afasta as pessoas mais pobres de terem acesso ao imóvel. Essa especulação imobiliária, ela vai ser responsável diretamente pelas ocupações irregulares, como, por exemplo, as favelas e os cortiços, e aqueles loteamentos populares que muitas vezes estão muito longe do centro. Aqui cabe uma diferença importante. Qual a diferença entre favela e cortiço? A favela, segundo o IBGE, é a autoconstrução, quando o indivíduo constrói a sua residência. Geralmente, a favela é um conjunto de moradias que foram construídas em um terreno de terceiro, muito adensada, uma perto da outra, carente de infraestrutura, e geralmente elas estão na periferia. Tá? Construções irregulares. Construções irregulares. O cortiço não é o indivíduo que constrói. O cortiço é um prédio público ou um imóvel já abandonado, em que ele ocupa também de forma irregular, mas não foi ele que construiu. Até pela própria natureza, os cortiços geralmente estão mais nas áreas centrais da cidade, diferente das favelas, tá? Então, seja favela ou cortiço, eles são resultado das ocupações irregulares. Ô, Marcos, só fazer uma lembrança, teve um caso de um prédio ocupado, um prédio abandonado e ocupado, que pegou fogo em São Paulo. O o Largo do Paissandu, né? Exatamente, e acabou desmoronando, né, por conta do incêndio, mas ele era irregularmente ocupado no centrão de São Paulo por várias famílias, né? Exato, e as pessoas estão lá porque elas não têm alternativa muitas vezes, né? Isso daí claro. uma consequência do nosso déficit, tá? Isso bem lembrado, Bru. Acho que foi É o mesmo caso da música da Saudosa Maloca, é a ocupação de um imóvel abandonado, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Aí, para a gente poder fechar aqui, essas ocupações irregulares, como favelas e cortiços, acabam desembocando em mais 2 outros problemas sociais. A ausência de saneamento básico, o que acaba proliferando a questão da doença. A gente sabe disso, né? Cada R$1 investido em saneamento básico reflete em R$3 para a economia. Então, se você está num ambiente que não há investimento. E a violência urbana, porque como normalmente esses espaços são em áreas mais periféricas, longe do poder público, o narcotráfico muitas vezes se aproveita para instalar-se nesses locais aí, né? O baixo nível educacional acaba ali pegando os jovens, né? Ludibriando os jovens que moram ali. Então, isso acaba sendo relacionado também ao déficit habitacional. Então, perceba,
Outra consequência para a gente fechar é a formação desses condomínios fechados aí, tipo Alphaville. Isso aí, as pessoas querem fugir dessa segregação que as cidades se transformaram. Constroem seus muros, constroem suas casas. Os condomínios fechados nada mais é do que um aumento ainda maior da segregação social. Sim. Então, veja quanta e que coisa... é decorrente de um aumento da violência que pode estar sendo ocasionado por a questão da moradia precária. E aí, só voltando um pouquinho na questão do saneamento básico, e até essas ocupações muitas vezes não têm ligação regular de luz, enfim, é tudo muito precário, você tem uma questão bem complicada que é a saúde. E aí você tem pessoas tendo a saúde prejudicada, né, questões que poderiam ser evitadas, enfim, a gente poderia estar com o nosso SUS aí menos ocupado por questões assim tão, enfim, que poderiam ser resolvidas. Então, veja, quanta coisa que desembocou, tudo por conta do tal do déficit habitacional. Olha aqui o asterisco, ó. E para a gente resolver o déficit, não precisa criar programas mirabolantes como Minha Casa Minha Vida. Está aqui, ó. Existe na lei um mecanismo que combate a causa desse déficit habitacional. Olha quanta coisa a gente pode resolver simplesmente cumprindo a lei e exigindo dos nossos governantes. Então tá aí, essa aí é a imagem final que eu gostaria de mostrar para eles, Bru. Talvez possa ajudar a iluminar ainda mais as ideias aí para a redação que eles venham escrever. Perfeito. O Matheus falou aqui que o movimento de luta por moradia digna foi acusado de cobrar mensalidades das famílias que moravam naquele prédio lá. Então, ainda tem essas questões, né? Porque sempre vem alguém ali e olha aquela situação como uma vantagem. Passa a cobrar das pessoas que moram num determinado lugar, passa a exigir que elas... tipo, acho que as milícias entrariam aí também, ô Márcio, não sei. As pessoas só podem consumir determinadas coisas compradas por determinados grupos e vira ali uma organização bem complexa, né? É complicado porque, assim, por exemplo, o movimento dos sem-teto, tá, é uma causa muito nobre. Só que quando você toma a atitude que é o Estado que tem que tomar, você gera esse tipo de coisa. Veja, não são as pessoas que têm que ocupar os imóveis. Isso aí não somos nós que temos que fazer. Não é o cidadão. Não é o cidadão. Porque se você permite que o cidadão faça isso, você está permitindo a lei do dente, olho por olho, dente por dente. Veja, eu passo todo dia no Batel, eu vejo aqueles imóveis vazios, então eu vou lá e vou ocupar. Não é assim. A gente não pode permitir, o cidadão não pode fazer isso. Sabe? Porque ele quer fazer uma lei ser cumprida, mas ele está transgredindo outras. E né? aí, Então, ao transgredir, exato, aí cai no que você acabou de falar, ao transgredir gera as milícias, que nada mais são que cidadãos que tomaram conta por si próprio, querendo que se cumprisse a lei, aí você cria um poder paralelo, ou seja, além de não resolver o problema, ainda você gera... Na base da violência, né? A violência. Então, a alternativa é sempre pelos meios legais, e repetindo, né, um chavão dizer isso. Os nossos representantes são fundamentais. Os nossos vereadores que nós elegemos, né? Não é a Maria da Lata, não é o meu vizinho, não é o padeiro, não. São pessoas comprometidas com projetos e que, de fato, conheçam o Brasil para tentar resolver. É a política, infelizmente, Bru. A política não pode ser demonizada. Ela não pode ser demonizada. Ela precisa tem que ser observada, ela tem que ser criticada e ela tem que ser fazer parte da gente, porque nós escolhemos os representantes, então temos que escolher com responsabilidade e depois cobrar. Não é? Eu escolhi um representante e agora ele faz tudo errado e eu abaixo a cabeça e falo, eu escolhi, agora eu tenho que aguentar? Não, a gente escolheu, a gente pagou para ver. A gente vai lá ver, não está dando certo, a gente cobra, a gente vota diferente da próxima vez, né? Enfim, a gente tem essa parte. Até para tirar ele de lá antes da eleição. Existem mecanismos legítimos. A própria Constituição nossa diz isso, né? O poder emana de nós, só que nós não exercemos, nós delegamos esse poder. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Nos submetemos, né? O nosso voto valeu. As pessoas morreram no passado para poder fazer isso. E você vai lá e não vota, entendeu? Você joga fora uma oportunidade. Então, essa consciência, esse desinteresse da política que os aproveitadores entram. É por aí que a gente precisa construir uma nação melhor e um país de verdade, né? Perfeito, Márcio. Então, assim, só para a gente fechar, né? A gente falou em 1h20 aí de um conteúdo que o Márcio estudou, sei lá, numa especialização inteira, né? E a gente quer fazer uma redação de 30 linhas. A gente avaliou muitas coisas em 1h20
e a gente não vai conseguir colocar tudo na redação. Por isso, o planejamento estratégico, por isso a gente selecionar alguns pontos que a gente viu aqui, que sejam pontos que a gente consiga desenvolver, que a gente consiga explicar, porque a gente sempre coloca o leitor numa posição de leigo, né? A gente precisa explicar tudo bem certinho. Então, a gente escolhe ali 2 pontos, porque são os 2 parágrafos, basicamente os 2 parágrafos do desenvolvimento. Não tem como a gente listar um monte de coisas se a gente não desenvolve essas coisas. Isso aí vai prejudicar a gente em uma das competências lá, que é a competência 3, tá, gente? Né, para começar aí nos descontos. Então, a gente lançou aí para vocês, colocamos todas as cartas na mesa, vocês escolhem algumas dentro do planejamento que vocês forem fazer. E a gente continua conversando sobre esse tema e sobre a redação nas nossas aulas. Márcio, muito obrigada, eu aprendi muito com você hoje, e eu tenho certeza que a galera também aprendeu bastante. Vamos fazer mais coisas, porque a gente tem muito problema social ainda para a gente discutir, sempre teremos, né? E eles estarão sempre sendo cobrados nas nossas redações. Obrigada, Márcio, pela participação, pela parceria. Estamos juntos aí, como sempre. Eu que agradeço, Bru. Eu que agradeço. Obrigado pela confiança. É um prazer estar aqui contigo, a nossa musa EAD, né? Você que está conduzindo as nossas lives aí com maestria, com competência, né? Ajudando muito os alunos. A gente que agradece a tua iniciativa e é um prazer estar aqui, um prazer estar com os alunos também. Eu estou sempre à disposição aí quando precisar, viu? Obrigada, Márcio. Galera, eu ganhei esse adesivo, esse apelido de musa do EAD, o Rafa que me deu depois da última live. Aceito a alcunha. Pessoal, obrigada pela participação. Todo mundo aí cansado, gente que saiu da aula às 6h30 e já veio para a live, valeu pela participação. Espero que vocês aproveitem bastante e vocês sabem como encontrar a gente aí nos outros canais. Uma boa semana para vocês e eu vejo vocês na sexta. Você também vê eles na sexta, né, Márcio? Vejo eles na sexta também, alguns amanhã já. Tchau, tchau, pessoal. Então, tá até mais. Tchau, Bru. Beijo. Fala boa noite pra gente, galera. Abre o microfone, fala. Tchau, tia. Tchau, tio Márcio. Tchau, tios. Obrigada pela Tchau. Tchau, tio. Márcio. Tchau, gente. Beijo. Obrigado, professor. Um abraço. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa Valeu. noite.